Oi, gente, tudo bem? Está começando Proseando aqui pela Rádio Votorantim e TV Votorantim. Nós produzimos podcasts relacionados a diversos assuntos, né? E hoje em específico está sendo diferente. Quis gravar um programa porque o assunto é importante e deve ser destacado. Eu estou aqui com os fundadores do projeto Cine Perifa, que é a Karen e o Arthur. Nesse primeiro momento, eu queria lembrar que esse programa ele será gerado de 2 blocos. O primeiro bloco será comigo e o segundo bloco será com um convidado que nós temos aqui especial. O nome dele é Vladimir Aguimon, ele que é jornalista, radialista. Enfim, daqui a pouco eu chamo ele para entrevistar os idealizadores desse projeto. Então, para começar, Karen, tudo bem? Se apresenta, por favor, para a gente. Oi, tudo bem? Meu nome é Karen, tenho 25 anos. Sou uma das colaboradoras do projeto Cine Perifa, também uma das idealizadoras do projeto. Sou natural de São Paulo e moro há alguns anos aqui em Sorocaba. Tá agora aí nessa construção desse projeto. Então, bom, o Arthur eu conheci na Uniso, pela professora Tiffany. Nós fomos numa palestra referente à violência de gênero. Cá estamos nós, né? Que mundo pequeno. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Eu tenho 28 anos. Chocada. Eu estudo propaganda e publicidade na Uniso e vejo, através do diálogo, uma maneira da gente potencializar as nossas, de certa forma, diferenças. E o Cine Perifa, ele dialoga muito com essa proposta de juntar uma galera, identificar qual é a necessidade e ver o que a gente pode fazer, mas antes de tudo de certa forma, a pessoa ter essa consciência de que algo pode ser feito, com certeza. Legal. Bom, eu queria que vocês falassem um pouco do projeto. Bom, o Cine Perifa é um projeto cultural, né? Mas ele tem um fundinho de projeto social também. Eu sempre faço essa brincadeira, assim. O Cine Perifa surgiu quando eu estava de bobeira na internet. E aí eu vi lá, Netflix das lutas sociais, um site que reúne cerca de 500 documentários sobre as lutas sociais. Falei, isso é muito legal. E aí eu fiquei muito encantada e no mesmo momento eu pensei, cara, e se de repente fosse criado um projeto para exibir esses documentários do site Bombozilla nas periferias? Aí eu falei, eu acho que dá para fazer isso aqui em Sorocaba. Aí eu mandei uma mensagem para eles, assim, no Instagram mesmo, muito na cara de pau. Falei assim, olha, o projeto de vocês é muito legal, é muito lindo. Penso na possibilidade de fazer algumas mostras de cinema social ou cine debate ou coisa do tipo nas comunidades, nas periferias aqui de Sorocaba. E aí eu falei, legal, eles não vão responder, então fica por isso mesmo. Mas eles responderam e foi a partir daí que o projeto foi tomando corpo e foi se construindo. Eu costumo falar que o projeto está germinando. E aí eles toparam apoiar a gente nessa. E como o conteúdo do site, são produções independentes, então é tudo meio que gratuito, assim, né? Meio não, é gratuito. Então que a gente poderia usar o material disponível no site. E a partir disso a gente começou a construir o projeto, entrar em contato com os coletivos de Sorocaba, com as pessoas que poderiam se interessar e poderiam fortalecer, e assim foi. Legal, e nesse primeiro momento, como é que vai funcionar? Qual que vai ser a abordagem? Onde vai ser, né? É importante enfatizar. A gente fez uma pré-estreia com o curso de promotoras legais populares. Então a gente fez assim, a gente fez a exibição de 2 documentários, e depois da exibição a gente reuniu os que estavam presentes, fizemos uma roda de conversa para falar sobre as impressões que elas tiveram do documentário, no que isso se aproxima da realidade, quais os debates que a gente poderia levantar a partir disso. E foi bem legal, elas gostaram bastante. A gente voltou lá, elas estavam em quantidade maior, cerca de 20 mulheres. E a gente fez a mesma proposta de segunda-feira, que é a proposta que a gente quer manter para as próximas exibições, que é de cine debate. Realiza a exibição, depois da exibição a gente reúne as mulheres e convida elas para sentarem numa roda, para a gente estar debatendo a questão em si. Legal. A gente sabe que são temas emergenciais, né, que são importantes para a gente debater também em sociedade, enfim, nas universidades. E é por isso, Arthur, que eu quero te perguntar, você que vive dentro de um sistema acadêmico, você como estudante de publicidade e propaganda, vocês discutem isso na universidade?
esses tipos de assuntos ou não? A Você gente vê não discute. A gente não discute e quando fala-se sobre isso é muito superficial e é sempre como essa distinção, como se tivesse um abismo mesmo entre nós e eles, né? Eles quem? As pessoas que estão do outro lado. E a gente não faz a menor ideia de quem são essas pessoas que estão do outro lado. A gente fala sobre, no caso, em senso comum, né? Mas a gente não faz a menor ideia do que, de certa forma, a gente está falando. Karen, o primeiro enfoque vai ser sobre a violência da mulher, porque vocês viram que essa era uma necessidade do Céu das Artes, né? Isso. Conversando em bastidores, você me contou isso. Então, eu quero saber como é que vocês pretendem trazer esse público, que são essas mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem pressão psicológica pelo parceiro. Como é que vocês pretendem trazer essas mulheres para o dia do debate? Bom, a gente escolhe assim, um lugar, tem tal bairro, tem tal comunidade. Aí, nesse caso, a primeira que surgiu assim, pra gente foi o Laranjeiras, porque eles já têm um espaço, que é o Céu das Artes, que já tem uma infraestrutura para receber o projeto. Então, eu fui lá, conversei com o Jair, conversei com o Melk, que são pessoas que organizam já eventos culturais, né, que movimentam todo o social ali da comunidade. E aí o Jair me respondeu, olha, uma questão que está precisando ser debatida assim, com certa urgência é a de violência contra a mulher, porque aqui no Laranjeiras, em específico, a gente tem muitas mulheres em situação de violência doméstica, muitas mulheres que têm filhos com seus parceiros, e o parceiro abandona e deixa naquela situação de vulnerabilidade, muita mulher também nessa questão de controle financeiro, abuso psicológico. Então, são muitas mulheres que sofrem diversos tipos de violência, em diversas circunstâncias. Então, que a gente precisa reunir essas mulheres para estarem debatendo. Então, a gente está ainda desenvolvendo, né, as maneiras de como fazer isso, mas eu conversei com o Jair, eu falei, olha, Jair, a gente pode aproveitar que todo final de semana tem evento no Laranjeiras, na verdade é muito movimentado. Eu falei, então a gente pode ir nesses eventos. A gente pensou também de bater de porta em porta, pode parecer loucura, mas ali nos entornos do Céu das Artes, que é onde a gente vai fazer o Cine Debate, e conversar com as mulheres que moram ali próximo e convidá-las, falar, olha, a gente vai estar debatendo tal questão, então seria interessante que você pudesse estar lá com a gente, porque a gente quer ouvir a voz de vocês, a gente, na verdade, quer ampliar os espaços de debate dentro da comunidade, e se a comunidade não participar, fica meio sem sentido, né? A gente precisa dizer que é um trabalho muito importante, né? Há quem diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas mete, sim, tem que meter a colher. E essa é uma forma da gente meter a colher. Sim. Essa é uma forma da gente trabalhar uma conscientização em cima disso, porque precisa denunciar. Se você vê um caso de violência, você precisa denunciar. Sim. E eu acho que a importância desse projeto se dá nisso. E eu acho mesmo que vocês estão ansiosos, né? Então, eu quero que, antes da gente finalizar esse primeiro bloco, relembrando que o segundo bloco vai ser com o Vladimir, eu quero que vocês terminem com uma fala significativa do coração de vocês, como que é estar nesse projeto, o que vocês olhem para a câmera e dizem, o que vocês acham que esse projeto pode agregar em quem está sofrendo em casa, em quem necessita falar para alguém sobre o que está sentindo, quem necessita ouvir um pouco, né, e falar sobre as suas necessidades. Então, quero começar com você, Karen. Então, a gente pensa, primeiramente, em criar uma rede de apoio feminina, né, uma rede onde as mulheres possam contar a própria história, possam protagonizar, porque elas já são protagonistas da própria história, mas assim, no contexto mais coletivo, delas terem voz de contar a própria história, e ver que elas não estão sozinhas, ver que aquilo que está sendo retratado num documentário se aproxima da realidade delas, então que com isso elas possam se fortalecer, e eu falando como mulher, isso serve para mim também, né, e da gente poder levar pessoas que também são mais empoderadas do assunto, que já trabalham com isso, né, de outras maneiras, para estarem tirando dúvidas também dessas mulheres, e com essa rede de apoio a gente poder deixar bem claro que existe um acolhimento e tentar fazer isso de uma forma mais humanizada possível e tentar direcionar essas mulheres e
para a gente quebrar essa naturalização da violência contra a mulher, porque ela é muito naturalizada. De repente, criar oficinas para vocês aprenderem a fazer coisas que possam facilitar a emancipação financeira para vocês estarem saindo desse ambiente abusivo, o que é muito difícil, e normalmente rola muito abuso financeiro. E você, Arthur, quais são as suas expectativas? Está feliz? Está animado? Eu me sinto bem inquieto e, ao mesmo tempo, bem cuidadoso, porque é um território até então nunca permeado assim por mim. Porque tem muito assim do olhar de fora, né? Eu acho que, né? Mas a gente vai lidar com histórias de pessoas, nós vamos estar conversando com pessoas. Então é muito de deixar o eu acho que guardadinho e abrir o coração, escutar, compreender. E eu me sinto bem assim, inquieto, animado. É uma mistura de tudo um pouco, mas o principal é cuidadoso, né? De conhecer mesmo esse lugar do outro, que de certa forma está no momento mais fragilizado. Então, o Cine Perifa é essa ponte assim para a gente acessar o outro. Legal. Bom, gente, esse foi o primeiro bloco do programa Proseando com Ana Maria Guimão. Fiquem agora com o segundo bloco, que é o Vladimir que vai ministrar. Até a próxima. Obrigada, viu, pela participação. Bom, voltando ao Proseando com Ana Maria Guimão, e a gente está falando sobre o Cine Periferia, é isso? Cine Perifa. Cine Perifa, periferia não, Cine Perifa. Karen, eu queria que você abordasse uma coisa que é importante. Como é que você está detectando, por exemplo, o problema maior da periferia, nesses contatos iniciais? Como é que você analisa isso? Qual é o maior problema deles? Bom, primeiramente, eu não faço isso sozinha, né? Mas, especificamente sobre o Laranjeiras, que vai ser o primeiro lugar que a gente vai estar fazendo o Cine Debate, a gente conversou com o Jair, porque ele já movimenta vários eventos. Tem um trabalho lá, né? Ele tem um trabalho lá. Também o Melk, ele representa a parte da Secretaria de Cultura. E eu fui pessoalmente conversar com eles. E ele falou assim, olha, uma das questões que precisa ser urgentemente debatida é a questão das mulheres. Claro, existem outras questões? Existem. São urgentes também? São. E questões, assim, também de condições de vida mesmo, questão de educação, né? Questão da própria cultura mesmo. Eu acho que são vários temas, assim. Mas como o Cine Perifa, ele é itinerante, a gente pretende que ele seja itinerante, ele não vai ficar apenas no Laranjeiras, a gente vai estar passando por outros bairros de periferia. Então, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez no Laranjeiras. Em cada bairro, ir conversar, saber da realidade, saber o que precisa ser debatido, o que a gente pode levar de material, né? E tentar fazer isso, como eu disse anteriormente também, de forma mais humanizada. Então, me fala uma coisa, na abrangência do projeto, né? Você vai iniciar o projeto agora, no dia 14, no Isso. bairro de Laranjeiras, Isso. né? E depois, vocês têm uma abrangência só para Sorocaba, ou você pretende abranger isso para outras regiões, outras cidades? Como é que está passando na cabeça de vocês isso? Bom, para esse primeiro momento, a gente estabeleceu uma duração de 6 meses para o projeto direcionado para Sorocaba. Para a gente saber como que vai ser, ver onde a gente está acertando, ver onde a gente está errando, o que precisa mudar, né? Para a gente saber como que vai ser a dinâmica do projeto no real, Sim, né? sim. Na prática. Mas pensando a longo prazo, estou vendo a possibilidade de levar para São Paulo, né? Então, já fiz alguns contatos, já estive em alguns eventos também de periferia lá em São Paulo. Conversei com alguns organizadores, com algumas pessoas do cinema de periferia, algumas pessoas de outros movimentos autônomos de periferia. Eles adoraram a ideia, então a gente está vendo que se nesses 6 meses, aqui em Sorocaba, o Cine Perifa der certo e a gente conseguir se organizar mesmo, a gente poder estender ele para outros lugares, para outras regiões. Então, me fala uma coisa, esse material didático, né, que seria o próprio filme, o documentário, né? Como é que Isso. vocês vão estar fazendo isso? Vocês mesmos vão produzir?
Como é que você está pensando em realizar isso? Não. O Cine Debate ele vai acontecer a partir das mostras, né, dos documentários que estão no site Bombozilla, aquele que eu falei, que tem cerca de 500 documentários, todos independentes sobre lutas sociais. A gente quer usar eles como material mesmo. Então o material é esse material que você está falando? Esse é o nosso material. Tá. Mas você pretende, por exemplo, além desse material, utilizar alguma outra coisa? De repente você, numa periferia, de repente você pode detectar um problema que nem existe no material. E você criar um material seu ou não? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível, porque a gente quer muito estabelecer um diálogo com a comunidade. Porque e todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, os coletivos e as associações que são nossos parceiros de projeto, a gente não tem a periferia como um objeto de estudo. Muito pelo contrário, a gente quer ampliar os espaços de debate, né? Então, a gente pensa que conforme a gente for tocando o projeto, outras necessidades vão surgir, outras possibilidades, outros objetivos. Então, a gente vai readaptando conforme a gente puder e conforme for necessário, a gente vai tentar fazer essa conciliação mesmo, sabe? Porque a gente sabe que são problemas, às vezes, complexos, né, de serem trabalhados. Então, a gente sentar e ver alternativas também. Me fala uma coisa, vocês tiveram algum contato, por exemplo, com a Delegacia da Mulher? Porque a gente sabe que ela é um amparo, né, para a mulher hoje, né? Vocês tiveram algum contato com ela, com a delegacia, para ver tipo de apoio? A gente está tentando, então, a gente está tentando. Porque a gente pensa que é importante. A gente conversou com 2 representantes do Conselho Municipal da Mulher e a gente está tentando levar alguém da Delegacia da Mulher, ou pelo menos que eles permitam que a gente leve o número deles, o endereço, para a gente poder estar direcionando essas mulheres também. É que agora, como a gente está em época de final de ano, né, as respostas demoram um pouco para chegar, né? De fato. Porque as pessoas também têm outros compromissos, né? Então a gente teve algumas negativas de infelizmente não vou poder, porque a gente já tem outro compromisso marcado e tudo mais. Mas como a questão da mulher, ela tem vários desdobramentos, né? Tem a violência contra a mulher, ela tem vários tipos. Sim, tem a sem violência dúvida. institucional, tem a violência doméstica. São vários desdobramentos mesmo. Então, a gente, para o ano que vem, a gente vai estender o Cine Debate na questão da violência contra as mulheres. Né? Então, a gente vai fazer esse primeiro no Laranjeiras e vai encerrar 2019, porque tem as festas de fim de ano. Mas aí, para janeiro, a gente já está começando a se organizar para estar levando movimentos maiores, como a Delegacia da Mulher, né? Levar em peso o Conselho Municipal também, e as mulheres, né, o envolvimento, coletivos também que estejam envolvidos nessa questão de estudo de gênero, de violência de gênero, né? As pessoas que estão dentro da universidade, levar elas também com suas pesquisas, né? E tentar unir tudo isso junto com a comunidade também. É imprescindível a participação deles. Você está falando de universidade, e vamos voltar ao tema da escola, né? Essa abordagem de vocês também vai entrar a escola, a educação, principalmente nas escolas, né? Principalmente a escola pública. Como é que você está vendo isso? Levar, por exemplo, esse tipo de abordagem às escolas. Você acha viável, principalmente a escola pública? Por exemplo, hoje a gente sabe que parte da escola pública, né, a inicial, é da prefeitura, bancada pela prefeitura. Mas você tem a universidade também. Como é que você está encarando isso, vendo isso? Bom, a questão da educação é muito complexa. Sim, evidente. Como a gente vai para bairros de periferia e a gente sabe que todo bairro tem escola, então a gente pensa assim em... Chegou a fazer esse contato inicial nas escolas? Não, por enquanto não, porque a gente quer focar no agora, assim, né? Então, o nosso agora é o Laranjeiras, é aquele espaço que a gente tem do Céu das Artes, das pessoas que já frequentam e das pessoas que não frequentam, mas que a gente quer chamar.
Mas a gente pensou, sim, na possibilidade de levar para as escolas. Claro que a gente vai ter que conversar com os coordenadores, né? A gente tem alguns em mente já. A gente tem no Habiteto e na Vila Helena já alguns em mente, que a gente tem uma pessoa da nossa equipe do Cine Perifa que trabalha nessas escolas. Então, a gente vai ver a possibilidade de conversar com a coordenação e com a direção da escola para a gente estar levando, para conversar com os estudantes também, porque a gente acha super importante. E fala uma coisa, Karen, nessa experiência inicial com as mulheres, você teve um contato, vocês, né, tiveram um contato com algumas, não é isso? Acho que visitou algumas. Sim. Dá para detectar, por exemplo, o problema maior, se é da branca, se é da negra, se é da japonesa, se é da amarela? Como é que funciona isso na prática? Dá para saber mais ou menos o tipo de discriminação que existe contra a mulher hoje? É muito abrangente, né? Sim. O universo é muito grande, mas nesse primeiro contato, dá para a gente poder falar alguma coisa sobre isso, não? Olha, eu acho que esse tema de violência contra a mulher ele é muito complexo. Então, inclusive, né, a gente sabe que existem diferenças de violências contra os diferentes tipos de mulheres. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque não é meu lugar de fala, né? Mas entendendo aí, por exemplo, pegando o exemplo do feminismo interseccional, que entende a violência contra a mulher, que ela se desdobra de várias maneiras e de maneiras diferentes, em circunstâncias diferentes. Então, acho que isso já de repente responde a sua resposta, que as violências elas acontecem de maneiras diferentes. Sim, claro. Né, pela classe social, pela cor e por várias outras, né, divisões que a gente tem aí, mas são assuntos bem delicados. Sem dúvida. Né? Então a gente gostaria de levar diversas mulheres que pudessem falar sobre elas próprias, né? Então, mulher trans, mulher negra, mulher que já sofreu violência doméstica, mulher que já sofreu violência institucional, né? Então, para a gente poder encaixar uma coisinha Você na acha outra. que nessa roda de conversa que vocês vão ter lá depois da apresentação do documentário, né? Talvez dê para analisar um pouquinho melhor, não dá, não? Sim, com certeza. Né? Essa primeira roda assim, vai ser a nossa grande oportunidade de conhecer quem são essas mulheres. E me fala uma coisa, você sentiu, por exemplo, nesse contato inicial com algumas delas, a vontade delas poderem expor os seus problemas? Porque a gente sabe perfeitamente, historicamente no país, que a mulher tem receio, né, por N razões, né? N razões, né? Sim. Mas como é que você está sentindo esse contato inicial com a mulher lá da Laranjeiras? Bom, a gente teve o primeiro contato, que foi com as mulheres do curso de PLP. E nesse modelo que a gente fez de fazer a exibição do documentário, a gente percebeu assim que todas tiveram vontade de falar. Foi uma coisa assim todas tiveram alguma história para contar. Legal, né? Às vezes história de si própria, às vezes história de alguma pessoa da família, de alguma conhecida, sim, sabe? Mas sempre assuntos ali muito próximos da realidade delas mesmas. Aí a gente foi com a Yasmin, que ela é psicóloga da ATS, que a ATS é nossa parceira institucional. E a Yasmin também é colaboradora do Cine Perifa. E eu conversei com ela, falei, vamos fazer uma dinâmica? E aí ela falou assim, vamos. Eu falei assim, então a gente pode fazer assim, assado. Aí a gente combinou de fazer a dinâmica e deu super certo. E como foi essa dinâmica? A gente entregou um pedaço de papel, né, uma folha de sulfite para cada uma dessas mulheres presentes. A gente deu uma caneta para cada uma. E isso foi já no finalzinho, né, já para encerrar o debate. E a gente olhou para essas mulheres e a gente falou para elas escreverem brevemente sobre o que é ser mulher para elas, sobre o que é ela ser mulher, si própria ser Sim. mulher, né? Então, desde quando chegou ao mundo até aquele momento presente. E aí elas falaram várias questões, Abrir o coração. Abrir o coração. Aí a gente recolheu todos os papéis, todos os escritos, a gente dobrou, a gente misturou e a gente redistribuiu para as mulheres. E aí a gente pediu para elas lerem em voz alta, claro que assim, Sem saber quem era. sem saber que anônimo, sem isso. saber que era, porque muitas feridas, né? Sem Então, tomando esse cuidado também. E aí elas leram em voz alta e
E aí, depois de lerem, elas falaram uma palavra de força para essa mulher que escreveu. Então, sem saber quem era, né, sem saber a história, elas foram se conhecendo e dizendo para umas para as outras qual palavra de força para aquele momento e para aquela história de vida. Bom, gente, proseando com Ana Maria Guimond, tá no final, infelizmente o tempo já está se esgotando. Ô, Karen, eu quero te agradecer muito, a você, ao Arthur, tá? Desejar muito sucesso, foi muito legal falar com vocês, aprendemos bastante sobre o trabalho de vocês. Eu tenho absoluta certeza que já vingou, tá? Esse projeto de vocês já é uma realidade e que vocês tenham muito sucesso, porque vai de encontro ao interesse e à necessidade do povo brasileiro, principalmente daqueles que estão discriminados, que moram distantes, que o poder público esquece, não é? Enfim, aqueles brasileiros que hoje estão precisando de apoio, né, que muitas vezes o poder público esquece deles. Parabéns, viu, Karen? Microfone à sua disposição. Só para reafirmar que a nossa estreia vai ser sábado, dia 14, no Céu das Artes do Laranjeiras. A gente vai começar às 5 da tarde e encerrar às 7 horas. Também queria agradecer as nossas parcerias, a Associação Transgênero de Sorocaba, a produtora independente Inside 5 e a plataforma Bombozilla. Inclusive, eles vão vir lá do Rio de Janeiro para estarem apoiando a gente aqui em Sorocaba. E dizer que o nosso projeto ele é aberto, ele é colaborativo, então todas as pessoas que se identificarem, que quiserem contribuir de alguma forma e que verem um potencial nesse projeto, elas podem estar em contato com a gente vai agregando. E a gente está já no Facebook, a gente está no Instagram, então quem quiser saber mais, a gente já tem lá algumas publicações explicando um pouco melhor o projeto. E também a gente tem um projeto escrito que é acessível para quem quiser ler também. Tá aí, então, encerrando o programa de hoje. Obrigado pela Karen, obrigado pela presença do Arthur também. Proseando com Ana Maria Guimond, se encerra aqui. Um grande abraço a vocês e até uma próxima oportunidade.